Nosso primeiro conteúdo de redação publicitária é interessante porque vai falar de estudos da retórica do consumo, né? Baseado no livro do Carrascosa. São alguns métodos práticos que vocês vão ter acesso aqui através dessa aula para poder facilitar o dia a dia de composição de texto. Então, a primeira informação que eu gostaria de passar para vocês, então, baseado na aula, é que eu estou me baseando de fato no livro do João Carrascosa, que é um professor muito conhecido, né, na área de publicidade e propaganda, né? Então, ele tem métodos bastante interessantes. O livro dele está disponibilizado, inclusive, no Google para vocês baixarem, né? Mas, para a gente começar a falar um pouco do assunto, eu gostaria de dizer para vocês que, através dessas aulas online, eu gostaria de colocar 3 momentos importantes para que o aprendizado fique mais bacana. O primeiro deles é que vocês possam prestar atenção nos slides na fala aqui do professor. O segundo dos momentos é o material de apoio textual que eu vou gerar, estou enviando, né, em PDF para que vocês possam fazer uma leitura. Vai ser o segundo momento da aula. Um terceiro momento da aula será sempre exercício prático que vocês podem fazer em casa através de aplicativos de celular, de modo a que vocês possam reforçar aquilo que eu estou passando para vocês aqui, né? Então, os 3 materiais vão ser disponibilizados: o material dos slides, o material para leitura e reforço textual do conteúdo, né, dado aqui, e ao mesmo tempo as orientações para que vocês possam fazer as práticas que são recomendadas para vocês reforçarem o conteúdo. Eu vou jogar isso tanto no Google Classroom quanto no Professor Online, né, e você acessa através do Aluno Online. Então, o que nós temos aqui, a primeira informação disponível no slide, é que na redação publicitária o texto é soberano. O texto ele é soberano porque ele é mais importante do que a construção das imagens. A elaboração das imagens, a edição das imagens, ela é importante, mas ela deve obedecer ao sentido do texto, ao significado que está por trás das intenções de comunicação do produto ou serviço que você está querendo divulgar. Além disso, nós temos aqui no slide 2 informações extremamente importantes que nós podemos ler, né? A primeira delas diz assim: o texto é o ponto de partida e não as imagens. A segunda informação diz: o texto pode valer mais do que 1000 imagens. A gente está acostumado a pensar que as imagens valem mais do que 1000 palavras. No entanto, tem muitas imagens que passam a não ter valor agregado quando você não produz conceito, não produz texto, não produz significado para reforçar o impacto dela em relação ao público, né? Então, talvez seja uma coisa interessante a gente pensar em desmistificar essa ideia de que as imagens valem mais do que as palavras. Talvez nós estejamos habituados a achar que as imagens valem mais do que palavras, mas no fundo, uma palavra bem dita, um conceito bem elaborado, reforça muito mais o teu diálogo com as pessoas e com os consumidores com quem você dialoga para vender o seu produto. Então, gente, a partir do que foi dito no slide anterior, a gente pode concluir então que o texto não tem a intenção de convencer, ele deve convencer. A ideia é que o texto sempre procure chegar no seu público com o maior nível de persuasão que for possível, né? Essa informação ela é fundamental porque todo anúncio que você for construir vai ter que ter o objetivo de cativar, de orientar o consumidor para aquilo que está sendo ofertado por meio do texto, né? A imagem ela deve ser mediada pelo texto. O que isso significa? É que o texto ele deve dar o sentido da imagem que está sendo colocada e deve reforçar todo tipo de significado que deve estar por trás da imagem. Você não vai soltar gratuitamente a imagem no anúncio, assim como você não vai escrever por escrever ou dizer por dizer, jogar palavras soltas ao acaso. Você tem que ter uma estratégia de comunicação daquele texto, porque é o sentido do teu anúncio, é o que vai te transformar
num profissional de redação publicitária à altura daquilo que as agências de publicidade pedem hoje em dia, né? Pronto. Aqui nós temos uma outra informação adicional extremamente importante, né? Além de você ter um texto como um elemento que deve estar relacionado à imagem, dar sentido à imagem, é importante que você coloque, deixe bem claro na sua cabeça que o texto ele deve partir do conjunto de experiências que o consumidor do produto tem, né? Por isso que ele tem que vender alguma coisa certa. Você tem que partir daquilo que o espectador conhece, daquilo que o consumidor conhece, para criar uma relação de identidade entre quem compra o produto, né, e o anúncio que está vendendo o produto, né? Você vai fortalecer a possibilidade de compra através disso. Vamos ler juntos esse trechinho abaixo aqui, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, né? A primeira coisa que tem nesse texto é uma observação, né? Vamos ler junto aqui. Nós vemos o seguinte: observe as imagens abstratas a seguir e perceba que, sozinhas, elas não contêm nenhum significado inerente. Sem os significados e conceitos, as imagens perdem força comunicativa. Elas passam a perder valor. É por isso que a produção textual é tão importante. Aqui estão as imagens abstratas que devem ser observadas nesse primeiro momento, né? Como vocês podem ver, tem muitas cores misturadas, muitas formas confusas, e você não chega a uma compreensão muito clara do que está sendo expresso, né? Ele gera um impacto, chama a atenção, mas diz o quê? Comunica o quê? Né? Você pode até ter o esforço de tentar dizer o que a imagem está passando. No entanto, a imagem não te passa nada que signifique, que demonstre um conceito mais reto, um conceito mais forte para gerar uma demanda, né, em relação ao mercado, né? A redação publicitária não trabalha com esse tipo de imagem, a não ser que ela queira cumprir um outro objetivo, e esse objetivo só pode ser cumprido caso informações adicionais sejam colocadas, né? Depois passem para mim as impressões de vocês sobre essas imagens abstratas. Mais né? Um conjunto de cores distorcidas que você pode no máximo tentar se esforçar para construir analogias, construir relações, mas as relações são muito indiretas, né? Os objetos que você imagina ao ver essa imagem são objetos muito distantes, né? Então a ideia é que nós possamos aproximar a nossa imaginação à imagem observada. Se a imagem não está te ajudando a produzir isso, é porque ela não está comunicando tão bem as coisas, né? Ela está tentando aflorar outros tipos de sentimentos, né? Tipos de sensações, para que você possa criar, mas de uma maneira totalmente diferente, que não passa pelas exigências da publicidade e propaganda, né? A primeira conclusão importante que nós devemos tirar, então, a partir do que a gente estava vendo nos outros slides, está aí nesse pequeno texto. Vamos ler junto. Uma boa imagem pode chamar a atenção, mas nem sempre é autoexplicável. Uma imagem não se explica por si mesma, certo? A imagem não se comunica por si só. Além disso, uma única imagem não evidencia nem o antes nem o depois. Sem o antes e o depois, sem a ideia de temporalidade, a imagem pode perder significado e valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia de tempo, né, comunicar uma ideia antes, comunicar uma ideia no presente, no agora, e comunicar uma ideia no depois, é fundamental para você entender a narrativa que te ajuda a entender o enunciado publicitário, a entender um texto, para que você possa gerar as expectativas de consumo, né, do texto. Além disso, o texto prossegue aqui e nos diz o seguinte: é a palavra que nos coloca o sentido das coisas, o entendimento de uma imagem. É ela que aproxima o sujeito que interpreta da imagem a ser interpretada, né? A imagem, então, ela deve ser, por meio do texto,
um objeto que deve gerar a aproximação de um sujeito com o seu objeto, né? A pessoa que compra, né, que provavelmente irá comprar o produto, deve ser aproximada da imagem do produto que está sendo anunciado. Esse estreitamento, essa relação, ela é absolutamente importante para que você crie aquela identidade que eu tinha falado em alguns dos slides anteriores. Além disso, né, junto com isso, é preciso sempre pensar na ideia de tempo, né? Tempo, passado, presente e futuro. O que é que eu comunico, né, ao lançar uma ideia que depois vem somada a uma outra ideia e depois somada a uma outra ideia e assim por diante. Essa cadeia de ideias é que produz o sentido de qualquer anúncio publicitário, de qualquer vídeo, de qualquer postagem nas redes sociais, certo? Então vamos sempre pensar sobre esses dois pontos, né? Tempo, né? Passado, presente e futuro, de ideias que estão se conectando o tempo inteiro, né? E a ideia de que o entendimento de um anúncio deve sempre gerar, né, produzir, promover a aproximação entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito e o anúncio, entre o sujeito e a propaganda. Para reforçar aquilo que está colocado no slide anterior, eu gostaria de pedir para que você fizesse essa leitura comigo também, desse slide, né? Vamos lá. A palavra nos coloca frente à história narrada das coisas, né? Ela confere sentido e narrativa às coisas, articula os eventos por meio da relação sujeito e objeto, projetando o discurso nas coisas e as suas imagens correspondentes. As coisas são também discursos, são narrativas, na pujança de sua materialidade temporal viva. O que a gente tem aí? A gente tem um reforço da ideia anterior, né? É preciso construir ideias com começo e meio e fim, e essas ideias têm que ser traduzidas com textos que têm começo e meio e fim, justamente para que você consiga dialogar com o público consumidor. Isso é a história narrada, né, do produto anunciado, do produto ou serviço anunciado. As ideias que se encadeiam, né, constroem a narrativa do que está sendo vendido, né? Isso aproxima necessariamente o sujeito do objeto, né? Isso aproxima, né, quem faz o anúncio e quem recebe o anúncio visualmente, tá? Aspecto 1, então, do discurso publicitário é a associação de ideias. Associar a ideia é construir a lógica do sentido do anúncio e, ao mesmo tempo, produzir, né, um conjunto de ideias com começo, meio e fim, que passa a ideia de tempo, né? Com isso, objetivamente, o consumidor em potencial vai adquirir o seu produto, né? Ele pode adquirir o seu produto porque você está comunicando bem aquilo que está na peça publicitária, né? Aí nós temos a seguinte informação, né? A publicidade é construída por meio de um mesmo procedimento que envolve tanto as ideias quanto as palavras. Qual é esse procedimento? A associação de elementos, né? A ligação de uma coisa com outra. A ligação de uma palavra com a palavra, a ligação de palavra com a imagem, né? O conjunto de elementos isolados de um texto, quando passam a estar relacionados junto com as imagens, formam o tecido, né, da peça publicitária. Ter ideias e transformá-las em palavras que se relacionem com começo, meio e fim é muito importante para o entendimento textual das peças publicitárias, né? Você observa uma propaganda na TV, ela não poderia ter sido realizada sem um planejamento de roteiro, sem um planejamento sobre os lugares em que aquela peça seria filmada, né? Então, estejamos sempre atentos para esse aspecto, né? Aspecto 2, né, depois da associação, é causa e efeito. Tudo que você afirma vai gerar um efeito. É como se você estivesse
empurrando um objeto, e aquele objeto vai em uma certa direção, vai assumir um certo rumo e vai desembocar em um lugar específico. Causa e efeito. Uma ideia, quando você a produz, também está levando à produção de uma outra ideia e uma outra ideia. Então, cada ideia puxa uma outra ideia e uma outra e assim por diante. É como se fosse aquele joguinho de dominó, você bota todas as peças em pé, empurra a primeira peça e essa primeira peça sai empurrando várias das outras. Você tem um conjunto, né, muito bem afirmado, muito bem delineado, né, que vai assumir uma forma, né. É assim que o texto publicitário deve funcionar também, como um conjunto de peças que vão que em movimento vão causando umas às outras, né. Uma ideia vai encadeando outra e causando um efeito, né. A ideia que segue, a ideia secundária que segue a ideia inicial, ela é um efeito dessa ideia inicial. E assim por diante, né? Causa e efeito, como leis da física, né? A lei da física tem aspectos das leis da física que falam disso, né? Aquela coisa, né? Tudo que vai e volta, né? Tudo que você produz gera um impacto sobre alguma coisa e essa coisa reage de uma determinada maneira, né? Isso é um paradigma da física, um dos paradigmas da física que você pode usar para pensar o texto publicitário. Como se as palavras fossem objetos em movimento que estão se relacionando, né? E a partir dessa relação você vai ter uma informação mais importante, outra informação menos importante, mas a informação mais importante causa impacto sobre a informação menos importante, e essa informação menos importante vai causar impacto ou vai ajudar a gerar uma outra informação e assim por diante. Bem, como nós podemos ver no exemplo da esquerda, podemos lançar a seguinte pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O que causa o quê? O ovo causa a galinha ou a galinha causa o ovo? Né? O ser humano está sempre se perguntando sobre isso. Né? O que veio primeiro para que o segundo elemento seja produzido ou associado e o terceiro também, e assim por diante. Né? No outro exemplo, no segundo exemplo, nós temos o seguinte. Triste quando a pessoa não sabe o que fazer com o frio na barriga e decide esfriar também o coração. O frio na barriga pode ser consequência de uma série de coisas relativas à vida de alguém. Né? No entanto, esse frio na barriga também pode causar uma outra coisa. Ele é causado, mas ele também causa uma outra coisa, que no caso é a tristeza no coração, ou um coração esfriado, uma maldade na alma. Ninguém sabe. No entanto, é sempre essa ideia que a publicidade deve levar em consideração. Né? Sempre uma ideia inicial causando outra. No caso desse exemplo que nós acabamos de ler, né, nós temos a ideia de frio na barriga e coração esfriado. Né? Uma primeira dica, que na verdade é um método de construção de texto publicitário, né, é o palavra puxa palavra. Né? Sempre que você citar uma palavra, você automaticamente, de um modo espontâneo, vai pensar em outra palavra e ao mesmo tempo em outra, em outra, em outra. Né? Sempre pense que toda a palavra que saia da sua boca através da imaginação pode gerar uma produção infinita de outras palavras. Então, sempre que você cita uma, vem a outra. Por isso que a gente pode ler o seguinte aqui sobre esse método palavra puxa palavra. Né? A transposição dessas palavras do plano mental para o plano discursivo, ou plano do discurso, resulta num método construtivo que se costuma chamar em literatura de palavra puxa palavra. Né? Você cita uma palavra e outra vem no lugar. Por exemplo, oceano, sal, céu, terra,
Então, nós temos aí várias palavras que vão aparecendo quase que espontaneamente, mas as palavras estão sempre ligadas umas às outras, uma vai puxando a outra, né? Outro exemplo: colchão, cama, travesseiro, quarto, ventilador, ar-condicionado. Ou seja, você tem palavras-chave que vão se somando, vão se adicionando, e ao mesmo tempo você começa a perceber o sentido das coisas sendo construídas. Você pode montar um anúncio publicitário através disso, né? Pensa numa palavra que é uma ideia e depois automaticamente vem outra palavra que é ideia e assim por diante, né? É assim que funciona o método do palavra puxa palavra. Vamos ver o caso do contexto atual em que nós estamos vivendo, né? O método palavra puxa palavra pode ser usado para fazer uma propaganda sobre o coronavírus, por exemplo, fazer um anúncio, uma postagem sobre o coronavírus, né? Vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei. Primeiro, vírus, corona, mortes, países, cuidado, isolamento, limpeza, orientações sociais, né? Um vai puxando o outro, né? Vírus puxa corona, que puxa mortes, que puxa países, que puxa cuidado, que puxa isolamento, limpeza e orientações sociais. Você observar cada palavra que é citada, automaticamente você imagina a outra. E cada uma dessas palavras citadas sem imaginar outra, você pode ter elementos para a composição do texto da sua propaganda. Um exemplo super interessante, né, já mostrando um anúncio de publicidade bacana, é esse que nós temos aí, né? Comemore o Dia do Trabalho trabalhando menos, né? Qual é a ideia principal que puxa as outras ideias, né? Dia do Trabalho. Dia do Trabalho é a primeira ideia. Através do Dia do Trabalho você vai falar de comemoração, em seguida de trabalho menos, né? Ou seja, no dia de comemoração do Dia do Trabalho, não é para você trabalhar mais, é para comemorar a data e trabalhar menos, né? Relaxar. E foi assim que a propaganda de sabão, no caso o sabão da Ariel, né, se posicionou para vender a sua marca por meio do Dia do Trabalho, né, focando o seu anúncio no público feminino. É um pouco machista, porque a gente sabe que está induzindo a gente a pensar que quem cuida da casa estritamente é a mulher, né? No entanto, vamos pensar exclusivamente na estratégia de desenvolvimento lógica do texto que está no anúncio e na forma do título, né? Comemora o Dia do Trabalho trabalhando menos, né? Dia do Trabalho comemora-se trabalhando menos. Então, uma coisa vai levando a outra, né? A causa é o Dia do Trabalho. E o efeito é a comemoração. E o segundo efeito é o trabalho menos. Para isso, você precisa do sabão. Utilize o sabão e encontre procedimentos adequados para você relaxar no dia que você merece descansar. Essa é a mensagem fundamental que está sendo colocada aí nesse anúncio. Aqui mais um outro método, né, bem interessante, que é bricolagem, né? Associação de vários discursos. Você não tem uma coisa com começo, meio e fim necessariamente. Você pode botar camadas de texto se relacionando ao mesmo tempo, né? E você pode induzir a leitura a partir de vários pontos diferentes, né? A bricolagem poderia ser colocada dessa maneira, como se fossem várias camadas, né? Vários tecidos que vão se sobrepondo um ao outro, mas você não define a ordem do primeiro tecido nem a ordem do último tecido, né? Não define a ordem por onde começa a coisa, né? Se é para uma palavra A ou para a palavra B ou para uma palavra C. Na internet nós vemos muito isso atualmente, né? Quando nós observamos textos que são colocados em diferentes formatos, né? Numa mesma janelinha, né? Ou em janelas diferentes, e você pode iniciar a leitura desses textos
a partir da tua escolha. Você pode começar pela janelinha da direita, os textos da janelinha da esquerda, os textos da janelinha de baixo, enfim, fica a critério de você. A bricolagem é muito usada na publicidade também a partir disso, né? Ela é mais arbitrária na produção dos materiais. No entanto, no plano de conjunto nós temos uma obra de arte, né? É como uma obra de arte, mas comunica alguma coisa e forma um plano de conjunto, né? Como nós podemos observar nos casos a seguir, né? Bem, gente, para encerrar a aula, eu gostaria que vocês observassem o próximo slide com a dica de exercício que está sendo solicitada. Seria bacana que vocês realizassem esse exercício. Vai contar como nota, né, da disciplina. Ao mesmo tempo, é bem interessante fazer porque trata do coronavírus, né? O problema do coronavírus é bem interessante e está sendo divulgado, né, através das redes sociais, principalmente Instagram e Behance. As especificações da produção desse anúncio estão no próximo slide. Eu também vou mandar para vocês um PDF para que vocês possam ler com mais calma essas especificações. Podem fazer esse anúncio em outros programas, né, principalmente através de aplicativo de celular para quem não tem computador, né. Fiquem atentos, vários formatos são possíveis. Não esqueçam de montar as estratégias no papel, no caderninho, né? Consultem o professor, né? Mais orientações vão estar no Professor Online, no Google Classroom, né? E é isso. Até a próxima aula, gente.